O que acontece depois da morte? Bom, por muitos e muitos séculos, essa foi uma questão bem nebulosa. Hoje a gente vai mergulhar em 2 versículos do livro de Daniel que trouxeram uma resposta que, na época, foi revolucionária: a promessa da ressurreição. E por que isso é tão importante? Porque, veja bem, antes do livro de Daniel, essa ideia de vida eterna como a gente entende hoje não era dita com todas as letras nas Escrituras. Essa passagem é um verdadeiro ponto de virada. É, de fato, a base para muita da esperança que veio depois. Para a gente entender o impacto real disso, a gente precisa olhar para como essa ideia foi de fato revolucionária. Ela se tornou um pilar teológico que ecoa até os dias de hoje. Tá aí! Essa é a declaração. É poderosa. Pela primeira vez, de uma forma tão clara no Antigo Testamento, a gente vê a promessa de uma ressurreição física. Mas repare na dualidade. A morte não é o fim, mas ela leva a 2 destinos que são completamente opostos e eternos. Essa ideia de uma ressurreição dupla, isso é o coração da profecia. Só que, ao ler o texto, uma pergunta muito importante sobre o tempo desses eventos acaba surgindo. Sabe, numa primeira leitura, pode até parecer que tudo acontece de uma vez só. Mas, quando a gente conecta esse texto com outras partes da Bíblia, um quadro bem diferente começa a se formar. Não se trata de um evento único, mas sim de 2 ressurreições bem distintas. Então, funciona assim. De um lado, uma ressurreição para a glória, para a vida eterna. E do outro, uma ressurreição para o juízo. A teologia bíblica vai argumentar que esses 2 momentos não poderiam ser mais diferentes, não só no resultado, mas também no tempo em que acontecem. E qual seria o intervalo de tempo entre eles? Pois é, a teologia aponta para um período de 1000 anos, que a gente conhece como o milênio. É esse tempo que separa a ressurreição dos justos da ressurreição dos ímpios. E essa separação no tempo, ela não é à toa. Ela reforça o quão definitivo é cada destino. Eles não são só diferentes, são, na verdade, permanentes e irreversíveis. Essa tabela aqui ajuda a conectar os pontos de uma forma bem clara. Olha só como a promessa de vida eterna lá em Daniel é ligada por Paulo à vinda de Cristo, um evento que acontece antes do milênio. Em contraste, o desprezo eterno de Daniel ecoa lá em Apocalipse no juízo final, que acontece depois dos 1000 anos. Ou seja, o Novo Testamento parece confirmar essa separação cronológica. A prova de que tudo isso é permanente está na própria linguagem original. A palavra hebraica olam, ela é usada tanto para vida eterna quanto para desprezo eterno. É a mesma palavra com o mesmo peso de finalidade. Isso reforça a ideia de que os 2 destinos são igualmente definitivos, igualmente irreversíveis. Mas a profecia não para na ressurreição geral, não. O versículo seguinte revela que, dentro do grupo dos justos, há uma recompensa ainda mais gloriosa para um grupo bem específico de pessoas. Os sábios resplandecerão como as estrelas. Que imagem impressionante, não é? Mas quem são exatamente esses sábios que recebem uma honra tão especial assim? E aqui está a chave. A palavra sábio não tem a ver com QI alto ou conhecimento acadêmico. O termo original em hebraico é masquilim, que aponta para algo muito mais profundo. É sobre ter discernimento espiritual e uma fidelidade a Deus que não se abala. Então os masculins são definidos não apenas pelo que sabem, mas principalmente pelo que eles fazem. Eles têm essa percepção espiritual e a usam ativamente para guiar outras pessoas. Não basta só ficar firme, eles ajudam os outros a encontrar o caminho da justiça, mesmo no meio da escuridão. Essa imagem das estrelas, ela é o símbolo perfeito para a honra e para a glória que aguardam esses fiéis. Assim como as estrelas brilham no céu, eles terão uma posição de destaque, um brilho eterno no reino que há de vir. Só que depois dessa revelação tão clara, tão cheia de esperança, o texto toma um rumo, digamos, enigmático, até paradoxal. E aí está o paradoxo. Porque uma promessa tão clara e fundamental seria ocultada. A ordem para selar o livro sugere que o significado completo dele só seria revelado numa época futura, uma época conhecida como o tempo do fim. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que esses versículos de Daniel não são só uma profecia antiga. Eles são a semente da esperança na vida após a morte e um chamado muito poderoso à fidelidade, estabelecendo a base para tudo que o Novo Testamento viria a dizer sobre o assunto. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. A mensagem de Daniel sobre os masquilim nos desafia a pensar sobre o que significa, hoje,
ter discernimento e ser uma luz para os outros, especialmente quando o cenário ao redor é de incerteza e de dificuldade.